Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Pinduca diz que dá de 10-0 no Tarik e Tamer neste requisito. Ele explicou os motivos e fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Premiação no Brasil dos atletas. Você está satisfeito? Nossa. Não? Quer Falamos, que eu faça? Não. Falamos isso recentemente no Ironcast, encabeçado pelo Cariani. Acabamos de falar sobre esse assunto. Nem deu corte. Achei que ia dar. Primeira coisa que o Cariani falou foi exatamente: por que vocês acham que os atletas não vieram competir no Arnold Brasil? E eu acho que a principal coisa que impede que eles venham é a premiação. 10 mil reais. Converte em euro, converte em dólar. Tá, eu americano, eu europeu, saio de lá. Dólar e euro, a cabeça deles. Eu chego aqui, estou muito bem condicionado, então meu prêmio, se eu pegar o caneco, é 10 mil reais. Agora o atleta brasileiro ganhou 10 mil, ganhou o Arnold, ganhou os 10 mil reais, paga alguma conta dele. Seria o quê? 2 mil dólares? Se for em real, 10 mil reais, alguma conta do atleta, o atleta gasta muito mais. Sim. O William Martins recentemente falou que gasta 40 pau por mês com bodybuilding. Não, tá bom, a gente acredita, claro. E a gente acredita, porque é os 10 mil dólares que a gente sabia que os gringos gastavam. Sim. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido ele falar que gasta 40 mil. A gente já tinha esse número na cabeça. Então, na sua cabeça, a premiação, de alguma maneira, precisa ser mais atrativa. Precisa, para que você tenha uma concorrência pelo Arnold Brasil dos principais atletas. Para que o show fique mais legal. Sim, e engrandeça o nível, em todos os sentidos, do show, a premiação tem que mudar. Só que aí eu vou fazer agora a meia-culpa. Isso é culpa de quem? É culpa do Tamer, que é o organizador do evento, e da Ana, que pagam esse prêmio? Ou dentro das contas, a gente não está do lado de lá da cadeira. Pode ser que na hora que eles fecham a conta, eles sabem... Peraí, eu conversei bastante com o Tamer. Que só podem pagar isso. E com o Tarik. Uma coisa é fechar a conta, e outra coisa é a capilaridade nos 26 estados. Porque esse show é levado, que ele me explicou aqui, para vários estados. Ora, você prefere... Ele não falou isso, é o que eu estou falando. Você prefere ter... vou falar qualquer coisa. 8 shows no país que paguem um pouco mais e não leve esse show para Aracaju, não leve para uma cidade do interior, não divulgue o esporte, é uma balança dura aí também, para que o esporte cresça no país. Todo administrador sabe o quanto tem no bolso para gastar. E aí ele decide o como ele vai gastar. Mas não é só gastar, é levar o esporte adiante. Sim, então as estratégias dele, ele tem uma justificativa. Olha, eu pago então menos no Arnold porque eu gasto mais levando o esporte para outros estados. Muito gelado. Disseminando o esporte em outros estados, eu aumento o número de atletas, eu faço o esporte crescer. Isso. Então, ele está justificando porque ele paga menos. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu não posso contestar ele nisso. Não posso. Porque ele que está com o volante na mão. Porque ele está com o volante na mão. E outra, ele está pilotando o avião. Se ele não pilotar direito, o avião vai cair, vai morrer todo mundo. Então, na visão que ele tem hoje, é isso que ele pode fazer. Mas... na minha opinião, como então faríamos para mudar isso? Bom. É só a palheta que tem que mexer, está muito para baixo. Entendeu? Tá. Como nós continuar dando capilaridade e ter um prêmio maior. Exatamente. Então, como que eu mantenho com o meu capital essa estratégia de levar o esporte aos 4 cantos do Brasil, que custa caro, eu sei quanto custa, eu fui dirigente, eu sei muito bem quanto custa. Você tem isso... Então, por isso que eu não contesto nenhum dirigente. Antes de ser dirigente, eu falava mal de dirigente. Depois que eu virei dirigente, eu peço perdão aos dirigentes que eu já falei mal. Porque eu descobri o quão difícil é ser dirigente. Agora congela aí. Sabe o que eu acho? Você tem razão em relação à premiação, é um fato, mas nunca o esporte foi tão divulgado depois da NPC no Brasil. Não é isso. Não, tô errado. Não é isso. Nós preparamos o terreno. Nós aramos a terra. Nós quem? Nós em FBB no passado. Nós aramos a terra, nós trouxemos o Arnold. Eu disse que o divisor de águas que fez o esporte crescer foi o Arnold. Então, o IFBB arou a terra. Tem seu mérito, tem ninguém seu tá negando. Exatamente. Tá. Então, assim, os grandes frutos, os grandes frutos, a NPC colheu. Ela pegou o caminho que o pior nós fizemos. A NPC veio na hora certa para o Brasil em relação a um aspecto. Eu não vi eles fazer nenhum show melhor do que os meus. Em nada. Nunca falei publicamente, não sou contra o Tarik e o Tamer. Não sou. Mas eu dou de 10-0 na organização, na estruturação de um campeonato que eu fiz para ele. Tá aqui, eu fiz joias para dar para os atletas amadores. Eu não podia dar dinheiro, eu dava joias. Joias exclusivas, caracterizadas para um atleta da categoria. Eles não dão isso para ninguém. Por que você diz que você fez melhor e... Eu não vi o backstage pior hoje? Eu não vi no amador um backstage melhor que o meu.
Meu backstage tinha até comida. O meu backstage tinha castanha com sal e sem sal para dar suporte para quem tá numa estratégia. E a premiação na altura, como você fez? A premiação, os meus troféus também sempre foram, eles deram continuidade com o Júnior. Mas eu já vi troféu meu muito melhor e mais caro. Um troféu do Old School Gym na época custava R$130, desse tamanho, com boneco exclusivo. E eu já vi competições deles com uns troféus pequenos, uma competição grande com um troféu pequeno. Não tô falando mal, eu tô dizendo que a estrutura que eles têm, o patrocínio que eles têm é muito maior. E o quanto eles cobram de inscrição dos atletas é 10 vezes maior do que o meu. Ah, Pinduca, você... É 10 vezes maior que o meu. Então, eu digo que eles... Por isso que eu falo, não posso falar mal, porque ele que está do lado de lá da cadeira. O administrador é ele. Claro. Então, quando eles assumem o Brasil, os maiores ídolos hoje da NPC foram criados na FBB. Rafa Brandão. Quem é que criou o Rafa Brandão? Quem é que construiu a carreira do Rafa Brandão? Foi a FBB, não foi a NPC. Rafa Brandão chegou no Pro antes deles chegarem aqui. Você está falando que a herança é essa? A herança deles foi maravilhosa. Herança. Eles fizeram bom uso da herança. É o patrimônio deixado. O patrimônio que nós construímos a duras penas. Eu dou um exemplo. Integral Médica foi um patrocinador master da IFB São Paulo. Foi. Ela me pagava por ano R$60 mil. Tenho ouvido dizer que pagava R$600 mil para a NPC. São 10 vezes mais do orçamento que eu tinha. Não, mas comparado a que época, né? Mas tudo bem, queridão. Teve tanta inflação assim que 600 mil é 60? De jeito nenhum. Não, sim. Tirando a inflação, vamos tirar aí 20%, que esse dinheiro perdeu de valor. Agora, se eu for alugar o lugar lá, os aluguéis não estão muito mais caros do que eram na minha época. Sempre foram caros, subiram um pouco, mas continuam. Eu sei quanto custa para fazer um show. Então, assim, eles fizeram... O grande diferencial é que a NPC... E foi isso que separou a IFB da NPC e Pro League, é que a NPC é uma empresa de shows, de eventos. E a IFB é uma federação. Isso é verdade. E a federação segue regras e normas mundiais do esporte, as quais impediam a gente de fazer várias coisas. A NPC tem suas próprias regras e ela tem uma visão melhor nesse sentido. Por exemplo, não existe mais exame de doping, que eu acho que é a coisa mais cretina que existia na IFBB. Pra mim isso é cretino. Isso é um atentado ao esporte. Ô meu amigo, desculpa. Todo mundo vai usar, um usa mais, um usa menos, mas em algum momento um atleta usou alguma coisa. É o que você está falando é verdade. Então, né? Por que faria? Então, qual é o... Você fazer exame de doping num campeonato é ir contra seus atletas. Isso era uma coisa que todo mundo odiava na FBB. Até ser pego num doping e ser suspenso, a IFB virava o carrasco. A FB é acusada de acabar com a carreira do Alex dos Anjos, porque ele foi pego no Mundial do Brasil no doping. Entendeu? Então, eu nunca fui a favor do doping no culturismo. Eu sempre achei um absurdo. Mas a culpa de quem é? Do Benny Widder, que quis levar o esporte ao olimpismo. E isso tá sendo um fracasso, na minha opinião. Um fracasso total. Como o aspiracional de ser um esporte olímpico. Não, vai ser olímpico nenhum, mas daqui a pouco vão tirar a gente de lá. E outra, o que chegou lá é Games Classic, uma categoria de magricelos que não representam o culturismo. É a verdade. São pequenos demais. Você assiste um campeonato com a chancela da Olímpica e depois assiste um campeonato deles mesmos normal. Fala, o que aconteceu com aqueles caras? Tinham raquitismo? Eles não comeram nada? Não. É que para ser natural e eles provocam relação peso-altura para garantir que o cara não use nada, porque senão ele não passa, não pesa, ele explode a balança. Então, para garantir que ele não use nada, apertar o peso. Apertando o peso e a altura, o cara é pequeno demais. Sim, é quase uma natação. Aí vem falar que é o culturismo olímpico. Vai para os quintos dos infernos. É realmente muito forte. É ridículo. Então, meus colegas que ficaram na IFBB estão sendo hipócritas e aceitando essa palhaçada. O que separou as IFBB foi essa merda de olimpismo e de doping. Entendeu? O Jim Mannion se recusou a fazer parte disso. Essa linha de corte. O Jim Mannion falou, para com essa porcaria, eu não quero fazer parte disso. Eu me recuso a fazer doping aqui, não vou fazer. Então nós vamos te tirar da IFB. Então vocês vão embora, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Vocês me tiram da IFB e eu tiro vocês da Pro League. Foi o que aconteceu. Então, mas... Isso... Agora, o que aconteceu? Separou? Foi bom pro esporte? Pra mim foi. Então, teve as incidências. Azar da IFBB. Sim, aí começa a criar novos... Sabe o que aconteceu agora? A IFBB, em 11 anos, voltou pro passado. Nosso primeiro evento aqui em São Paulo... Houve um retrocesso. Total. Nosso primeiro evento aqui, que o Fernando Marques era o presidente, e eu era só árbitro, foi Estreantes no sábado e Paulista no domingo. Nosso primeiro evento aqui da IFB São Paulo Nova. Foi assim, tinha pouco atleta, fizemos os 2 campeonatos num fim de semana, tivemos lá o Adenilson, que foi o campeão overall, lá, o atleta do Júlio, sensacional, maravilhoso. Primeiro campeão IFB São Paulo, beleza. Só que eu vi eles anunciarem agora, eu fiquei triste, cara.
triste. Acabaram de anunciar que o estreante vai ser na sexta e o Paulista vai ser no sábado. Numa mesma época. E a pesagem de inscrição na quinta-feira. Olha o retrocesso. Não é culpa, não é culpa da atual presidenta, que é a minha amiga Diana Monteiro. Ela não tem culpa nenhuma nisso. Ela não tem culpa nenhuma nisso. Mas isso mostra o retrocesso que eles causaram com eles mesmos. Então, Pinduca, mas me fala, que eu tô indo na sua. Voltou pro passado. Voltou lá pra trás. Então tá. Nós temos esse quadro de premiação, que é a sua opinião, ok? Então você acha que tem que ter mais feiras? Então. Com mais campeonatos? Não. Eu acho que tem que acontecer num profissional do Brasil o que acontece no profissional lá fora. Quem banca o pagamento do atleta são as empresas. A Pro League não tira do bolso. Mas as empresas capitaneadas por quem? As empresas que estão no Mr. Olímpia pagaram para estar lá. Muito bem. Compram suas cotas. Tá. E quando compram suas cotas, eu acredito que no mesmo contrato está incluído um percentual. O percentual que ela vai ter e direitos e deveres. Um deles, você comprou essa cota, vai pagar a premiação desse atleta nessa categoria, nessa colocação. Tá. Se a minha cota foi 100 mil reais, qualquer coisa, tá? Se a minha cota foi 100 mil reais, então de destino 33% para a premiação da categoria tal. A categoria tal, 5% para tal. Eu não posso afirmar como isso é dividido e como é feito. Não, o Tamer pode esclarecer isso para você aqui depois. Como é feito, porque ele é organizador do Olímpia hoje, ele sabe exatamente como é. Mas é evidente que lá não é a Pro League que paga a premiação dos atletas. No Arnold, não são o Bob e o Arnold que pagam a premiação. São as empresas. Então, tem que ter uma grande reunião aqui. Tá, pode ser. Não, eu ainda tenho aqui, não. Depois você me dá mais. Se eu tomar outro, daí eu vou falar pela... Você quer que eu fale mais? Você tem compromisso? Tem mais coisa aqui. Você tem compromisso hoje com a esposa? É com você. Ah, tá. Então, porque hoje você não vai jantar em casa. Então, tem que haver por parte. O Tamer tá lá com o seu orçamento apertado. Não sou contra o que ele está fazendo. Mas ele tem que aumentar a premiação do profissional para que haja, então, a vinda de grandes profissionais para cá competindo, aumentando o nível do campeonato e acabando com essa polêmica de Se a minha verba é só isso, então eu vou parar de fazer no território todo. Mas ele não vai querer porque a estratégia de território todo está fazendo o esporte crescer. Isso é importante, não sou contra. Então, como eu capto mais recurso? Cobertor curto. Como eu vou captar recurso, então? Eu vou sentar com os patrocinadores, a indústria. Gente, se a gente quer um profissional forte no Brasil, eu preciso de vocês. Com mais patrocinadores, eu aumento a cota dos. Exatamente. Quem é que pode chegar junto comigo aqui nisso? Então, já que a gente não pode aumentar, vocês também têm o orçamento de vocês, eu vou aumentar o número de patrocinadores para eu poder aumentar a premiação. Eu vou abrir para mais cotas. Tem que haver um equilíbrio nisso. Porque se a conta dele está fechada e ele só pode pagar 10 mil para o campeão, 10 mil ninguém vem. E olha o que aconteceu. Não sei se você ficou sabendo. O iraniano veio e ganhou. Sim. O iraniano veio e ganhou dos brasileiros. Sim. Porque veio um outro cara que ficou em terceiro lá, que também era de fora, acho que era da Irlanda, se eu não me engano. O meio carecão lá, barbudo, bom pra caramba também. Eu vi. Alto. Eu vi. E aí você fala assim, não tô discordando da arbitragem, nada disso. Ganhou. Aí eu levantei a hipótese. Se o iraniano tivesse vindo na condição que ele ganhou a Romênia, que era a mesma condição que estava o Nescau, falei isso recentemente. Será que a briga não teria sido diferente? Na opinião do Pachalok, do Balestrin, do Cariani, não. Eles acham que o iraniano ganhava do mesmo jeito. Porque eu falei assim, ele ganhou porque estava no volume, porque tinha um dorsal absurdo. O Nescau evoluiu, estava numa condição maravilhosa, um shape lindo, mas faltou volume. O iraniano, para poder essa condição, teria que perder volume, desidratar mais. Será que ele não ficaria mais próximo do Nescau? O que você quer dizer com isso? Eles acharam que não. Por que eu tô falando isso? Porque o Sérgio Oliva Júnior fez pouco caso publicamente do Arnold Brasil. Acharam dizendo que se eu tivesse ido, eu ganhava. Aí o Winkler falou, não, cara, não é bem assim. Daí ele, pra piorar mais a coisa, falou, Winkler, se você tivesse competido, você ganhava. O Winkler tá completamente fora de tudo. Acabou de fazer cirurgia. Não ganhava. O Winkler não. Ele poderia ter ganhado, sem dúvida. Ele tá com 132 quilos numa condição muito boa. Então, com 120 e poucos quilos, ele ganharia o Arnold. Acharam que foi um grande desrespeito. Agora, desrespeitou por quê? Se ele falou isso, sabe o que acontece às vezes, Kim? Às vezes uma pessoa fala o que todo mundo pensa. O efeito manada. Eu, por exemplo, às vezes eu falo uma coisa que ficam bravo comigo e que parece que só eu penso assim, ou que só eu vi isso, e que eu falei pra ser polêmico e dá um barulho desgraçado na internet, porque muita gente não tem coragem de falar a verdade. Peraí, ele foi de certa forma, mal educado, rebelde nas colocações dele. Deixa eu com você. Ele não falou uma mentira. Não, mas do jeito que ele falou, ficou ruim pra ele. Não é uma afirmação falsa. Não é uma afirmação falsa. Mas é deselegante mas da forma que ele falou, ele foi pejorativo demais. Desmerecedor demais. Culhambou o bagulho. Então vamos pegar os fatos
e tentar transformar os fatos em uma realidade melhor. Então, uma das coisas, premiação é muito pouco, muito baixa. Se a premiação é baixa, os interessados em vir diminui. Se os interessados em vir diminui também o nível do campeonato. Sim. Os brasileiros estão todos de parabéns, porque os brasileiros acabaram de virar pró, estão começando a ter uma experiência. O Boff estava lá no campeonato, ficou em quinto, ele é um Olympian. Ele foi pro Olímpia do ano passado. Tem gente contra e eu fui a favor que ele fosse. Eu acho que todo atleta profissional ganhou a vaga pro Olímpia, vai. Não importa o lugar que você fique, você se torna um Olympian. Pisando naquele palco, você se torna um Olympian. Se você não pisou, você era uma promessa. Sim. Fui lá e perdi. Preciso melhorar. Vai lá, melhora e volta. Mas não ir, tá regando. Ah, então você só vai se você tiver a chance de ganhar? Tem gente que não vai ir nunca, então, né? Porque nunca vai ter a chance de ganhar. Você não aceita ficar em 10º? Você não aceita ficar em 15º? Oh, então você tem um ego maior que um elefante, hein? Caramba. É isso que eu tô colocando em questão. O Arnold precisa melhorar? Precisa. Uma vez eu falei com o Bob, quando eu trabalhava no Arnold, vieram só 5 atletas. Um deles era o Big Ramy. Aí o Big Ramy veio e ganhou. Os outros não tinham condição de ganhar. Apesar de que, se eu não me engano, o Vitor Martins, se tivesse no shape, bem ganhava. É um cara que tinha uma genética desperdiçada. É um azarado também. Mas também só se mete em confusão. Eu falei pro Bob, por que só tem esses caras aqui, velho? O Bob falou, eu não sei. A premiação era melhor um pouco antes. Ele falou assim, eu convido os caras, eles não vêm. Eles falam pra mim, me ligam, falam que vão vir e não vêm. Chega na hora lá, me liga, tô com problema, não sei o que, não vem. Na época eu fui ingênuo e não entendi que era o money que não atraía. Mas entendi também que uma estrela vinha pra poder aparecer. Foi o caso do Big Ramy, o Brandon Curry, o como fala, ai caramba, o outro que ganhou lá, o Steve Kuklo. Então quando essas estrelas vieram aqui e ganharam, o meu amigo, o Juan, não é Martorell, caramba, é Morel. Juan Morel veio e ganhou do Rafa, lembra? O Rafa ficou em segundo. Então, os caras vieram, mas aí dali você via que vinha assim, quem vinha ganhava, mas era um nível menor do que o outro que poderia ganhar. Você tá falando que tem que dar uma ajustada, nós temos ali só, os Estados Unidos tem 40 mil academias, nós temos 35 mil. Os CTs estão maravilhosos no país, né? Cada vez melhores, com mais maquinário e tal. Os shows, as feiras no Brasil estão muito bem, obrigado. Em relação à feira... Não, tudo caminhando bem. O que você está colocando em ampliando no leque, na lupa senhores, para que o nível, o sarrafo aumente, é a premiação pro interesse dos atletas internacionais. Isso. Virem. Primeiro vamos melhorar a premiação. Porque olha só, o iraniano veio aqui e ganhou. Já está classificado para o Olímpia. Então, pode-se dizer que o Brasil, se não mudar nada e ficar assim, vai virar o campeonato profissional do cara que é mais ou menos possa garantir a vaga para o Olímpia. Uma baldeação. Uma baldeação. Cada hora vem um, ganha, leva o título de um brasileiro e ganha a vaga para o Olímpia. Vai ter que mudar na marra. Né? E aí o Brasil se torna um campeonato de terceira linha. Nem de segunda. Para fazer o ganho. Primeira linha, Arnold e Mr. Olímpia. E os de segunda linha maiores. E o Brasil é terceira linha. Vai virar a última opção para um cara vir. Mas e as feiras? Você acha que... Só que tem uma coisa. Eu tenho certeza que depois que o iraniano veio, o cara lá, irlandês veio, que feedback eles vão levar pro país deles, pro treinador deles, pros outros bodybuilders profissionais amigos deles. Eles vão falar assim, o Brasil é imenso no esporte. A feira estava lotada, tem um monte de empresa de suplemento naquele país que eu nem sabia que tinha suplemento lá, porque os caras acham que aqui tem banana, né? Leão andando na rua. Macaco, leão, tigre, cobra, cuidado para não ser picado pela cobra. Cara, recentemente eu vi um americano que veio para Manaus e ele trouxe 7 caixas de coisas. Ele trouxe tudo que você pode imaginar para se proteger. E é isso que um cara pensa do Brasil. Eu sei. Só que aí o cara chega aqui e vê aquela grandiosidade que foi o Arnold. O campeonato foi grandioso também. Foi. O Bico Vaucher ganhou o overall do Amador, que ele vem tentando ganhar já faz um tempo, e já foi e competiu no Pro. Palmas pra você, Bico. Sensacional sua postura. Sem medo, não quis nem saber, foi pra cima. E na minha opinião, era pra ter ficado no top 5. Só que os árbitros acharam que não, tudo bem. Mas brilhante, né? Mas brilhante. Eu sei. É isso que a gente espera dos brasileiros. Garra, determinação, coragem e vamos pra cima. Mas a gente tá maturando ainda. Então, bem obrigado, né? Então, assim, os brasileiros estão cada vez melhores. Eu não tenho dúvida que eles vão chegar num grande nível. Mas, isso ainda demora uns anos pra acontecer. Vamos botar mais 3 anos pros brasileiros que competiram no Arnold, né? Nescau, a galera, o William voltar, os caras tudo, o Boff melhorar. O Rafa até fala assim, vou competir no Brasil e vai ter que vir do avesso, bom pra caramba, pra não perder o título. Maravilha, a gente quer ver isso no Brasil? Quer. Mas só brasileiro competindo no Arnold? Não, a gente quer ver os caras bons. Não pode ser um interno, exatamente. Né? A gente quer ver, por exemplo, o Derek Luxford. Na comparação. Falar que vai vir pro Arnold Brasil e chocar o mundo.
Porque ele é o vice-campeão da Olímpia. Ou o Hadi Chopin, que é o atual Mr. Olímpia, falou assim, eu vou competir no Arnold Brasil. Vai chocar o mundo. O que você tá falando é que a gente fala que o Brasil é o próximo, que realmente se torne o próximo, né? Exatamente. Desta maneira aí. Exatamente. Não só na chancela. O Tamer, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a faca e o queijo na mão para transformar o esporte brasileiro no maior do mundo. Eu acho que se a gente continuar nesse crescimento de mercado, do nível dos atletas e tudo mais, daqui 10 anos a gente passa os Estados Unidos na importância. Porque todo dia brota um atleta profissional no Brasil. E hoje, com eles aqui, o que eu falei, a grande vantagem deles é que o caminho do Pro ficou mais curto. Não é fácil, só tá mais curto. Porque tem show Pro aqui. Ah, tá, por isso, tá. Então o cara ganha um overall aqui, ganha um Procard. Depois ele tem um show Pro aqui que ele pode ganhar e ganhar uma vaga pro Olímpia. Então isso não tinha. Palmas para eles. Mérito deles.